carnaval, que é o que me move a área da cultura, a gente sempre tem um grande viés para te levar aquilo. E o carnaval foi o que me levou. E acho que o que me recordo é que desde a infância. Eu me lembro que muito pequeno eu já estava nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Eu peguei a arquibancada do tempo de monta e desmonta. Nossa, foi ontem, né? Foi ontem. Bem pequeno. E aquilo já me interessava muito. Eu ia com meus irmãos, com meus primos. E para eles era uma diversão. Para mim não era só diversão. Aquilo me interessava muito além de uma diversão. Era uma diversão também, mas me interessava muito além disso. E ficou aquela coisa guardada. Depois com minha mãe, sempre presente numa escola de samba, do bairro onde a gente nasceu, que era Estácio. E a gente sempre presente na escola. Aquilo foi despertando mais interesse, só que a vida vai embora, continua, vai andando. E assim, eu fui ser bancário, fui seguir minha vida, trabalhei com meu pai no comércio. Então, em áreas opostas ao que eu queria realmente. Um dia, um supetão lendo o jornal no banco, eu trabalhava na Caixa Econômica, me veio a informação dessa primeira turma de gestão cultural, de gestão de eventos e carnaval, né, que era o nome. Assim, na mesma hora, eu não tive aquela coisa... Acho que deve ter acontecido isso com você também. Não, né? comigo também. Eu estava no Canecão. Quando eu vi a revista, na penúltima página, quando eu vi aquele anúncio, me deu um negócio. Eu falei, que é isso? Aí conversei com a família, pedi assim, a opinião, que eu gosto de ouvir um pouquinho. Algumas pessoas acharam que seria uma loucura, né? A maioria minha também. Muita. Que loucura, isso como não vai dar em ganhar nada. Dinheiro, vai ganhar dinheiro e como? É para pegar credencial. Isso aí. Exatamente. Aí, desculpa, te cortei. Pode nada, continuar. cortou nada. É porque, como assim... Gente, a nossa história caminha junto. Então, assim, muita coisa ela vai completar e eu vou completar a história dela. Então, foi ali, eu não tive dúvida nenhuma. Li e falei, é isso. Na mesma hora eu falei, é isso. Aí fiz como você, conversei com alguns que me interessavam e escutei coisas que eu não gostei, escutei coisas que gostei. Mas, assim, era determinação minha. Eu sabia que aquilo ali era o meu caminho, entendeu? E eu estava trabalhando bem, mas já era o meu caminho. Comecei a universidade, passamos poucas e boas por ser a primeira turma. Eu agradeço muito ao nosso grande mestre, mentor do nosso curso, que é o Dr. Irã Araújo, que Deus o tenha em bom lugar, porque ele enfrentou muitas barreiras muita coisa, né? acadêmicas para a gente continuar. Fomos chacotas várias vezes na faculdade. Exatamente. Né? Sofríamos bullying quase que cotidianamente. E se não fosse a força do nome dele, acho que o curso nem terminaria. Não, verdade. E ele peitou bastante. Terminamos a primeira turma, teve a segunda já um pouco mais fraca, mas é assim, uma experiência, para mim, para você também foi uma experiência incrível. Coisas que eu não imaginava na gestão cultural. A gente se lembra que todo mundo se chocou com contabilidade na nossa... Não, foi um choque. Pior de tudo, para mim, foi matemática financeira. Matemática financeira. Olha, quando eu vi aquela matemática financeira, eu me tremia tudo. E assim, hoje a gente dá conta que assim, era tudo necessário. Tudo necessário. Tudo necessário. Porque assim, o que me chamou a atenção do curso por curiosidade, porque eu tinha vontade de conhecer a mecânica da estrutura da escola de samba, né? A máquina, como que funciona. Isso que me motivou. Então, eu fui por essa curiosidade e não imaginava nunca que eu ia largar a minha área, que era administrativa, né? Na época, eu gerenciava a área de restaurante. Eu lembro. Você lembra, né? Você e os meninos chegaram aí lá no 00 na época, no São Nunca. Aí foi quando eu vi, falei, gente, que loucura é isso. E é fantástico, né? Sim. Então, voltando, assim, coisas que a gente nem imaginava que a gente aprenderia. Turismo. Exato. E que foram muito importantes depois, ao longo da nossa estrada. Do todo o processo. Então, assim, o curso, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. Acredito que na sua também. E ali teve os destaques, vamos ser bem sinceros, teve os destaques do curso da primeira turma, que até hoje a gente lembra e são falados, são produtores que executam realmente na cultura do Rio, do Brasil e do mundo até hoje, né? Do mundo até hoje, né? Então,
tivemos uns destaques, tivemos algumas pessoas que foram por ir, sem saber nem porquê. Como a gente falou, brincando, né? no início, falando de credencial, tinha pessoas que iam para o curso porque achavam que quem se formasse teria credencial todo ano, assim, surreal. Verdade. E a gente, assim, obcecado por aprender, né? E os bons, não os bons, assim, as pessoas que ele teve visão, a gente foi logo abraçado por a gente teve um grande professor também. Tivemos vários, mas o Milton foi um destaque muito grande. Então, assim, a gente foi abraçado por ele muito durante o curso. Ele levava a gente para fazer eu no final campo, do né? curso, ele me chamou para fazer com ele, executar já a Porto da Pedra, quando ele estava fazendo isso. Então, assim, ele abraçou muito quem ele via que tinha potencial, eu, você, mais alguns. E que até hoje somos um grupo de amigos, graças a Deus. Já nesse curso, a gente, como era tão sedento de aprender e tudo que a gente aprendia, a gente já queria executar. E éramos curiosos, né? Exato, curiosos e sedentos mesmo. Sim, era uma coisa que nos interessava. Por isso que eu falo, sempre bom você fazer uma coisa. Claro que às vezes a vida te dá uns caminhos que não é. Mas quando você vê que aquilo é diferente, o interesse... A gente saía de lá, às vezes meia-noite, lá embaixo, falando da aula que aconteceu, porque assim, a gente não dava nem aí. No outro dia tinha que trabalhar. Então, quando é o sangue, que é aquilo que você quer fazer, é muito diferente. Então, procure sempre fazer, isso é um conselho geral, procure sempre fazer o que corre na sua veia de vontade mesmo. Motiva, né? Claro que às vezes você tem que brilhar, fazer né? uma coisa para melhorar a sua atividade profissional, compreendo, ok. Mas quando bater aquela coisa na veia, você vai sentir que é aquilo. E foi o que aconteceu com a gente. E no meio, já no final, do meio para o final, a gente já criou um prêmio. Foi. A gente já criou um prêmio de carnaval. Olha, você lembra? Eu lembro como se fosse hoje. O prêmio foi criado, se eu não me engano, em 2005 pelo José Antônio e o Isaacs de Paulo. Isso. E eu iniciei a minha participação em 2006. E quem era minha parceira era a Ivana Garcia. Ivana Garcia, querida. Nós éramos as recepcionistas do prêmio. E a partir daí não paramos mais, né? Na verdade, o prêmio, quando foi criado por Isaacs e José Antônio, era uma festa de destaques. Isso. E na universidade, com o know-how que a gente pegou, a gente reformulou esse prêmio, aí já com a gente. Isso aí. O Milton meio que abraçou a gente também. O nome do prêmio foi Milton que deu. Isso. E assim, e muitos professores também. Nós tivemos apoio, inclusive de alguns diretores da própria Liesa, que com o tempo, né, foi acreditando. Participaram bastante. muito. O Edson Marcos nos ajudou muito. O próprio Elmo dos Santos nos ajudou muito. Toda a equipe da M7. Doutor Irã nem se fala. Então, o que acontece? E virou um prêmio de valorização. O prêmio, a intenção principal do prêmio me dá muito orgulho da gente ter pensado nisso, como eu sei que lhe dá também. Por isso que a gente trabalhou muito para esse prêmio, muito. Porque ela valorização dos profissionais de carnaval, dos bastidores. Esse era o intuito verdadeiro do prêmio Plumas e Paetês, que eu muito me orgulho de ter participado do projeto e da ideia. Junto com a Elisa, junto com o Teca, junto com o Isaacs. Muita gente passou. Muita gente. Paulo Alcântara. Não dá nem para citar muito nome, porque teve muita gente guerreira com a gente, sem nada, só para oferecer trabalho e vontade de valorizar quem trabalha nos bastidores do carnaval. Porque a nossa ideia era essa, assim, todo mundo vê rainha, musa, mestre, que são ótimos, são maravilhosos, que têm o seu valor sempre. Só que, assim, alguém do bastidor fez aquela alegoria, alguém do bastidor fez aquela marcenaria para aquela alegoria ficar impecável. Então, assim, essas pessoas, ninguém sabe, ninguém viu, não aparece. Então, a grande ideia do prêmio, que eu tenho orgulho, que a Elisa eu também sei que tem, é valorizar essas pessoas. Eu tenho alguns meus troféus das revistas e não, assim, eu acho que tudo são ciclos, né? Sim. Então, foram 11 anos de muito orgulho, conheci muitas pessoas, foi um grande aprendizado. Eu digo que foi a minha segunda pós-graduação. De produção também a gente aprendeu muito, né? Muita coisa, porque assim, era na raça, gente. As pessoas que não têm o conhecimento acham que produção é aquela coisinha, né, do glamour, botou o crachá, mas o negócio era
firme, até Era porque doído. nós não tínhamos patrocínio, com o tempo que fomos conseguindo apoios. Apoios, né? Geralmente Aí eu lembro, assim, teve um período... específico, o resto se vira. Teve um período que você estava em Brasília com o Zé Antônio e eu tocando tudo aqui. A parte administrativa com a Rio Tour. E deu super certo. Vocês chegaram para o prêmio tudo. Eu fiquei 3 anos. Bem orgulhosa disso. Eu fiquei 3